Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Edio Eloy Frisso, do PSB, parlamentar que também preside a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, a quem eu saúdo de imediato. Vereador Frisso, uma honra tê-lo conosco. Prazer é sempre meu, uma alegria a gente estar conversando aí com os nossos telespectadores e sempre nessas programações muito importantes da nossa TV Câmara, né, que dialogam com o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. Vereador Frisso, citei que o senhor preside a comissão porque é o foco da nossa entrevista hoje, o trabalho da comissão em torno do plano diretor. Desde 2017 tramita na Câmara um projeto de autoria do Poder Executivo Municipal, a Prefeitura, tratando de um plano diretor de desenvolvimento integrado. Em última análise, é uma revisão, agora já 12 anos depois, do plano diretor de Caxias do Sul. Aí entram medidas, autorizações, terrenos, edificações, tudo que disciplina o dia a dia da nossa cidade de Caxias do Sul. Volta e meia no debate parlamentar, nas comissões, surge: o plano diretor, quando que irá plenário, quando que será aprovado? Então eu lhe pergunto, em que pé está o debate em torno do plano diretor? Bom, nós temos que ter primeiro uma premissa básica, né? Existe um plano diretor, existe uma lei, né? O que estamos discutindo aqui é a revisão da atual lei, né? Portanto, não falta lei do ponto de vista de regular as questões que vigem na cidade, especialmente naquilo que se refere especialmente ao parcelamento e uso do solo, né? Que é o grande mote, né, do plano diretor. Então a lei já existe, o que nós estamos tentando é aperfeiçoá-la, né? Adequá-la às novas realidades que estão acontecendo, especialmente a nível de desenvolvimento da tecnologia, né? Essas questões todas que estão sendo incorporadas no dia a dia da nossa população e que dialogam com a legislação. Então, vamos partir dessa premissa. A lei existe, tá? Não falta lei. O que tem é a expectativa de alguns setores da comunidade de alteração em algumas medidas, principalmente dos parâmetros de edificação autorizados, né? E a questão das atividades permitidas em determinados lugares da cidade, que interessa a alguns grupos sociais, alguns grupos econômicos, né? E que estão previstas a serem alteradas, então, na proposta de revisão encaminhada pelo Executivo. Agora, é importante sempre se dizer, né, que essa proposta de revisão, ela chegou ao final do ano de 2017 na Câmara. Isso aí. Durante o ano de 2018, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, no período em que eu estive como vereador, depois me afastei, fiquei 7 meses fora, né? Fui ocupar um cargo no governo do estado. A comissão ficou encaminhando as audiências públicas, né? Tentando adequar, né, aquilo que a legislação determina, né? Principalmente o Estatuto da Cidade, que qualquer revisão do plano diretor tem que ter toda uma discussão ampla com a sociedade, né? Já no ano de 2019, basicamente a comissão passou então a trabalhar em cima da proposta, né? E como a proposta apresentada pelo Executivo era uma proposta polêmica, porque ela mexia principalmente em questões já consolidadas há 20 anos na cidade, especialmente na questão dos parâmetros de edificação, naquilo que a gente chama o primeiro anel perimetral, né, da cidade, que é toda essa área urbana que se situa dentro do perímetro das perimetrais e da BR-116, tudo aquilo que está fora, já no segundo anel perimetral, que então tu pega das perimetrais, vamos simplificar, por exemplo, em direção à Rota do Sol, né? Onde a proposta que o Executivo encaminhou deixou muito claro uma estratégia de densificação alta na região central da cidade, e menos densificação nas áreas mais periféricas, né? E vocês entraram para tentar fazer um meio termo. E basicamente é isso, né? E como no plano diretor lá de 1997, no antigo plano físico e no plano diretor de 2007,
tu já tinha uma situação consolidada de parâmetros de edificação, na medida que tu mexe no direito de construir, né, você tem um terreno de 360 metros na cidade. E que você poderia, pelos atuais parâmetros de edificação que estão previstos no plano diretor que vige, você poderia construir até, utilizando 50% de índice, até um pouquinho mais de 1.000 metros quadrados. Hoje, por exemplo, a partir do segundo anel perimetral, houve uma redução de quase 50%, né, na proposta encaminhada pelo Executivo. Em vez de tu multiplicar por 2,4, passou a multiplicar por 1,5. Então, essas questões aí que mexeram com interesses econômicos grandiosos na cidade, então a gente tem que ter muito cuidado, né? Vereador Frisso, o senhor fez uma recapitulação, digamos assim, desde o final de 2017, quando essa proposta aportou aqui na Câmara Municipal. Vários vereadores, representantes da sociedade civil participaram das audiências públicas, encaminharam sugestões. Um acesso breve ao sistema da Câmara nos permite ver uma série de emendas que há lá, sugestões para mexer no texto principal, e que, com base nisso, ao invés de tomar uma atitude arbitrária, passará essa proposta, não passará, mexeremos nisso ou não, a comissão organizou em meados de julho um seminário intitulado A Cidade que Queremos. Por meio de 4 painéis, totalizando um mês, diversos especialistas estiveram na Câmara para também apresentarem as suas visões de cidade. E também a comissão se apropriou disso. Um ponto mais visível com relação a isso, na sessão ordinária de semanas passadas, a vereadora Denise Pessoa colocava, a partir da tribuna do plenário, o quesito das chamadas cidades inteligentes, que são desenvolvimento de tecnologia, de alternativas para o contexto urbano, e que vocês estão colocando ali um dispositivo mais genérico. Pelo menos ali o intervalo entre a Avenida Itália até o Monumento ao Imigrante, pegando uma área mais central de Caxias do Sul, poderão ser desenvolvidos artefatos de inteligência por startups e por aí afora, como daqui a pouco uma lixeira, com um aspecto mais, com mais condições de adequação, uma sinaleira inteligente, uma alternativa de estacionamento e por aí afora. Então eu gostaria que o senhor também atualizasse nesse aspecto como que a comissão tem se apropriado dessas inúmeras sugestões que chegam. A gente, Fábio, é bom a gente ter claro algumas questões que determinam o nosso comportamento aqui na Câmara Municipal. Por exemplo, todos nós sabemos que Caxias vive um momento de transição do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico, né? Nós vínhamos lá de uma sociedade agrícola, né? Passamos por um novo modelo que basicamente se fortaleceu em cima da indústria da madeira, né? Do corte, da araucária, assim por diante, das serrarias, né? Ao mesmo tempo, nesse momento, foi se consolidando toda essa projeção da nossa indústria metalúrgica, né? A partir principalmente da metalúrgica Abramo Eberle. Depois nós tivemos a falência, né? Dessas grandes madeireiras, né? A substituição desse modelo de grandes metalúrgicas pela atuação mais específica no mercado rodoferroviário, né? Principalmente na construção de ônibus, na construção de eixos, de módulos, de caminhão, assim por diante, né? Basicamente, quando a gente fala Marco Polo, o Randão já explica isso, né? Então, a cidade, ela vive um momento agora de pensar, né? Como que nós vamos conseguir competir com o centro do país, aonde todos os custos de logística são bem menores, né? Se fala aqui em vários seminários como esse, A Cidade que Queremos, né? Onde tu tem um custo de logística para qualquer produto fabricado aqui em Caxias do Sul, que tu tem que agregar no mínimo mais 20% em cima desse custo, enquanto na região São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, tu agrega mais 10, 11%. Né? Mas aí tem um debate que não evoluiu, vereador Frisso, que foi do aeroporto de Vila Oliva, que teria... Então, nesse sentido, a competitividade, ela se tornou a característica da cidade, né?
Então, se você dialoga com os grandes modais, né, de transporte de mercadorias, né? Tu dialoga com a questão do aeroporto, dialoga com a questão agora está se falando muito na questão do porto, de Torres, Arroio do Sal, assim por diante, né? Mas, acima de tudo, de uma mudança do ponto de vista do patamar da economia, né? Onde tu passa a incorporar, principalmente a questão do turismo, né? Que Bento Gonçalves soube explorar tão bem, especialmente aqui na região da uva e do vinho, né? E que, lamentavelmente, Caxias retrocedeu com a atual gestão, né? Caxias trocou para a região das hortênsias. O que é um assinte, né? Um deboche, né? Agora, oficialmente. Um deboche à nossa comunidade, lamentavelmente, né? De uma gestão que o povo já está pedindo, pelo amor de Deus, né? Termine o seu mandato, né? E vamos renovar. Então, nesse sentido, o plano diretor ele dialoga também com essas questões. E uma das principais, que é o ponto de vista da economia criativa, né? A questão do desenvolvimento tecnológico. Né? Então, de tu trazer sistema de startups, de assim por diante, né? De criar um polo de conhecimento na cidade, aliado à academia que nós temos aí toda, a Universidade de Caxias do Sul, as faculdades os polos todas, tecnológicos, né? Polos tecnológicos, que poderiam colocar a cidade num patamar diferenciado. Esses termos são um pouco estranhos, né, vereadores? Desculpa lhe interromper, mas já é uma realidade. E vocês estão prevendo na proposta exatamente por isso. Daqui a pouco a universidade desenvolve numa disciplina lá uma solução diferente de sinaleira, com temporizador, com um jogo de cores, com uma dinâmica nova no trânsito. O município autoriza, testa e daqui a pouco se torna o padrão de semáforo para toda a cidade. É por aí, né? Então, isso que é o novo que nós estamos apresentando na proposta de revisão do plano diretor, que não veio do Executivo, mas que nasceu fruto dessa discussão ampla que nós fizemos com a cidade o ano passado, este ano, né? Nesse seminário, a cidade que queremos, e vamos produzir, então, um plano diretor urbano, um plano diretor integrado, perfeitamente adequado à nossa realidade atual e nos desafios que nós temos pela frente. Pelo menos uns 10 anos. Então, essa é a proposta. Então, nesse sentido, eu posso dizer para todos os nossos telespectadores, os que nos acompanham, nos dão a honra de nos acompanhar pela TV Câmara, canal 16, de que nós estamos com o relatório pronto e estamos enfrentando, lamentavelmente, dificuldades de relacionamento com o Executivo, principalmente na questão de ceder, né? Tecnologia, especialmente a nível de software, do plano em si, dos anexos, dos mapas para a confecção, né? Que é basicamente uma questão técnica que nós estamos encontrando dificuldades em razão da má vontade de parte do Poder Executivo, de tentar impor a sua proposta e não aceitar a proposta que está sendo discutida, que está sendo implementada. Mas nós vamos passar por cima desse problema. Acredito que no máximo em 15 dias nós estaremos já com a proposta de revisão do plano diretor em votação no plenário da Câmara. Bem, vereador, vamos acompanhar esse debate. Já fica o convite para que o senhor retorne aqui dentro de algumas semanas para atualizar a todos que nos acompanham sobre a continuidade desse debate que é tão aguardado para que, de fato, tenhamos um plano diretor revisado e adequado às demandas da comunidade. O senhor ainda tem alguns segundos, no que eu devolver a palavra ao senhor, aparecerão na tela para quem está nos acompanhando, os seus contatos para críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu. A nossa bancada do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, está à disposição de todas as pessoas que eventualmente tiverem alguma dúvida com relação à questão do plano diretor. Eu também, estamos sempre por aqui, pela Câmara, né? E nos acompanhem, então, a nível das sessões, né? Porque estaremos colocando assim de forma muito clara as mudanças que estão sendo feitas. E seguimos, né, nesse debate acalorado que existe em Caxias, principalmente com relação a vários temas que estão aí colocados, né? Aqui não se morre de tédio, né? Na Câmara Municipal, não se morre de tédio. É impeachment, é comissão de inquérito, todo dia tem uma coisa aqui para a gente se interter, né? Mas o que queremos fazer é bem representar a nossa comunidade, estamos aí à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço. Acabamos de conversar então com o vereador Ed Eloy Frisso, do PSB. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.